Hospitais são lugares que muitas pessoas não querem visitar. A menos que você seja um profissional médico, a ideia de estar nos corredores com cheiro de antisséptico é suficiente para manter qualquer um longe. No entanto, se você pousar no hospital, pode ter certeza de que estará cercado por enfermeiras atenciosas e roupas de cama limpas e limpas. No entanto, nem todos os hospitais podem se orgulhar disso. Na verdade, os 10 antigos centros médicos desta lista são definitivamente lugares onde você não quer acabar, seja ferido ou saudável. Então, vamos dar uma volta pelos corredores desses 10 hospitais assustadores abandonados na Europa. Primeiro hospital, Brestovac. No alto das encostas do Monte Medvednica, fora de Zagreb, na Croácia, estão as ruínas de um sanatório supostamente assombrado. Construído no início do século XX, Brestovac foi inaugurado para tratar uma das doenças mais graves que afetavam a Europa na época, a tuberculose. Também chamada de peste branca, seus primeiros pacientes foram admitidos em 1909. Funcionou até 1968, quando os avanços médicos significaram que havia um tratamento muito melhor para a tuberculose e muitos sanatórios não eram mais necessários. Brestovac foi projetado e construído por um homem local chamado Milivoj Desman. Ele era médico, mas esse não foi o real motivo para abrir o sanatório. Uma atriz croata chamada Algerka Isran era muito famosa na época e Milivoj a conhecia desde a infância. Eventualmente, eles perderam contato, mas ao vê-la atuando pela primeira vez, ele se apaixonou perdidamente. Apesar de prometer esperar que ele terminasse os estudos médicos, ela se casou com outro homem. Para lidar com isso, Milivoj começou a escrever peças com Algerka em mente para o papel principal. Eventualmente, seu marido a deixou e ela foi morar com Milivoj. Infelizmente, Milivoj não conseguiu viver seus sonhos por muito tempo. Pouco depois de se mudar, Algerka desenvolveu tuberculose. Mais uma vez mostrando sua devoção, Milivoj usou sua influência em sua profissão para criar o sanatório Brestovac, onde esperava ser capaz de curar a doença de Algerkas. Apesar dos cuidados e tratamento cuidadosos de Milivoj, Algerka morreu no final de 1913, aos 39 anos. Dizem que ela morreu em seus braços. Hospital 2, Belitz. Nos arredores de Berlim há um hospital que foi inaugurado há 121 anos e foi deixado para apodrecer nos últimos 25. Belitz era originalmente o maior hospital do mundo para problemas pulmonares. Ostentava 60 edifícios em 494 setores, 200 hectares, de jardins paisagísticos. Durante os primeiros 25 anos em que o hospital funcionou, tratou mais de 110 mil pacientes. Durante a Primeira Guerra Mundial, foi usado como um hospital militar. Depois da guerra, ficou abandonado por algum tempo de ser usado como hospital militar novamente na Segunda Guerra Mundial. Ele acabou sendo capturado e ocupado pelo exército soviético por 50 anos, apenas para finalmente ser abandonado para sempre em 1995. Algumas partes do hospital foram reabertas e reaproveitadas, mas a maioria dos edifícios ainda está em estado de ruína. Hospital 3, Zofiovka Sanatorium. Zofiovka Sanatorium foi fundado em 1908 pela Sociedade para a Proteção de Judeus Mentalmente Doentes, construído com fundos doados por Zofia Endelman. Seu uso único era como um sanatório para judeus poloneses com problemas psicológicos. Construído em 74 seções, 30 hectares de terra, empregava 994 funcionários em seu ponto mais movimentado. Fazia uso das práticas mais modernas desenvolvidas na época, como a terapia de eletrochoque. No entanto, acabou sendo usado para propósitos ainda mais sinistros. Zofiovka acabou sendo a única clínica psiquiátrica judaica em toda a Polônia ocupada. As condições eram cruéis, com doenças e fome matando a maioria dos pacientes, 210, para ser exato. Depois disso, passou a ser usado para criar os filhos poloneses como forma de assimilá-los. Por fim, a guerra acabou e o hospital ficou deserto.
Com o tempo, foi reaproveitado para tratar tuberculose, viciados e jovens com problemas psicológicos antes de ser fechado para sempre em meados da década de 1990. Hospital 4, Hospital Psiquiátrico Mombello. Em Limbiate, não muito longe de Milão, estão as ruínas do Hospital Psiquiátrico Mombello, também conhecido como Medical Hospital Psiquiátrico Giuseppe Antonini, em homenagem ao seu diretor mais influente. O local do hospital cobre quase 10 seções, 4 hectares, e remonta ao início da Idade Média, quando foi construído originalmente como uma fortaleza. Fundado em 1865, serviu para substituir o Hospital Psiquiátrico de Milão. Os primeiros pacientes, 300 deles, foram transferidos em 1867. Com o tempo, tornou-se o maior centro psiquiátrico da região e, quando Senavre finalmente fechou suas portas em 1878, o número de pacientes ultrapassou 1000 durante a Primeira Guerra Mundial. O antigo centro psiquiátrico designou 2 alas para soldados traumatizados pelo bito de guerra. Depois que os asilos em Veneza foram fechados, uma ala foi construída para os venezianos deslocados e foi usada para abrigar refugiados da Segunda Guerra Mundial. Hoje, as estruturas estão em ruínas e foram fortemente vandalizadas, com todos os objetos de valor do local sendo roubados há muito tempo. Hospital 5, Sanatório de Valongo. Também conhecido como Sanatório de Valongo, foi construído durante a Era do Estado Novo em São Pedro da Cova em Portugal. O sanatório só funcionou de 1958 a 1975 e está abandonado desde então. Em 1899, a rainha portuguesa criou o Instituto Nacional de Assistência à Tuberculose, levando ao nascimento de alguns sanatórios na área, incluindo Montalto. A construção só começou em 1932, porém, e o hospital demorou 25 anos para ser concluído. A tuberculose tornou-se muito mais fácil de tratar na época dos anos 70, e poucos pacientes restaram. Inicialmente, eles esperavam transformá-lo em um hospital psiquiátrico, mas isso nunca se concretizou. O local foi logo saqueado e, eventualmente, quase todo destruído pelo fogo. Mais recentemente, foram feitas sugestões para reformar o prédio como um albergue da juventude, mas, mais uma vez, esses planos nunca foram concretizados. Hospital 6, Eustat Grabowscy. Um grande complexo de 30 prédios ficava no local em Grabowscy, ao norte de Berlim, na Alemanha. Começou sua vida como uma instalação de teste para ver se o ar limpo do campo contribuía para o tratamento de problemas respiratórios. Depois que os testes provaram que suas teorias estavam corretas, o hospital cresceu para abrigar 300 pacientes. Foi estabelecido pela Cruz Vermelha Alemã em 1896, sendo seus ocupantes mais recentes o exército soviético, que o utilizou como hospital militar. O local foi completamente abandonado desde a reunificação. Como a maioria dos locais de sanatório, não houve nenhuma tentativa de conservar as estruturas, e tudo de valor foi removido enquanto os prédios desmoronam e a natureza lentamente se fecha em torno deles. Hospital 7, Sanatório Sierra Espuna. O Sanatório de Sierra Espuna está localizado em Múrcia, Espanha. Foi originalmente construído como um centro de quarentena no início de 1900 para segregar pacientes com hanseníase e tuberculose da população saudável. O ar puro da serra tinha considerado o melhor tratamento disponível na época. A construção começou em 1913, mas não foi concluída até 1931. O Medical Hospital, em sua capacidade máxima, abrigou 200 pacientes e até 50 funcionários. Então, em 1943, a streptomicina foi descoberta, levando a mudanças rápidas no tratamento da tuberculose, e muitos dos pacientes que sofriam anteriormente de problemas respiratórios foram liberados. Os demais foram transferidos para outro medical hospital, e o Sierra foi transformado em orfanato. Em 1961, o orfanato foi abandonado devido a problemas de financiamento, e a propriedade foi cercada por histórias assustadoras de fantasmas desde então.
Houve uma tentativa de converter os prédios em um albergue da juventude, mas o baixo orçamento fez com que apenas uma ala fosse reformada e o lugar não atraísse muitos turistas. Hospital 8, Hospital Kowrinskata. Muitas vezes chamado de edifício Umbrella, devido à sua estranha semelhança com o edifício Umbrella em Resident Evil. O Hospital Kowrinskata de Moscou começou a ser construído em 1980. No entanto, a construção foi interrompida em 1985 devido ao terreno pobre, tendo sido colocado em um pântano onde os andares inferiores do edifício inundados. De acordo com mapas antigos da área, era também o local de um cemitério. O hospital deveria abrigar até 1.300 pacientes e cobria 6 seções, 2,4 hectares, de terra. Por um tempo, o pessoal do serviço de resgate treinou aqui. Por muito tempo, atraiu saqueadores e vândalos e, eventualmente, foi colocado sob forte vigilância. Hospital 9, Sanatório Energia. Dizem que é assombrado. Sanatório Energia Rússia também tem uma história sombria. A construção começou em 1963 e permaneceu em operação até 2009. Um dia, um dos prédios pegou fogo e 12, possivelmente mais, pacientes morreram no incêndio. A única coisa que restou do incêndio é a estrutura nua do edifício e um conjunto de escadas independentes do palácio. Hoje, no local do sanatório, existe outro prédio mais novo, uma pequena pensão para turistas. A maior parte das partes abandonadas foi pelo menos semi-demolida, mas ainda existem paredes e fundações espalhadas pelo local. A área ainda é muito popular para pesca e natação, e essas ruínas se tornaram parte da vida cotidiana dos habitantes locais. Hospital 10, Sanatório dos Abates. Localizado em Tenerife, nas Ilhas Canárias, o Abates Sanatorium foi um refúgio para milhares de pacientes com lepra ao longo dos anos. As Ilhas Canárias estavam repletas de doenças infecciosas, auxiliadas por seu clima tropical e taxas de pobreza. Embora a lepra nunca tenha atingido um nível de pandemia nas Ilhas Canárias, ainda havia um grande motivo de alarme, e a maioria dos leprosos foi condenada a viver isolada. O cabildo incutiu medidas de quarentena e planejou a construção de um abrigo para os pacientes que vivem em isolamento. Ao longo dos anos, o projeto se expandiu e os pacientes foram enviados para o Medical Hospital de São Lázaro em Gran Canária, ameaçadoramente conhecido como o Vale da Morte. Infelizmente, havia pouco controle na ilha, o que levou a mais infecções, e Tenerife se tornou oficialmente o maior portador de lepra da região, abrigando cerca de 500 pacientes nos anos 70. Desenhado por José Henrique Regalado Marreiro, foi em 1943 que começou a construção do Sanatório de Abates. Porém, a essa altura, a medicina havia avançado e já havia cura para a lepra. Era um enorme complexo de mais de 40 edifícios, incluindo uma escola e um crematório. O fato de uma grande soma de dinheiro ter sido investida na construção de uma colônia de leprosos em um momento em que a OMS sugeria seu fechamento é um mistério. Sem surpresa, o sanatório nunca recebeu nenhum paciente com lepra. Foi usado brevemente como um local militar e agora está abandonado no meio da ilha. Agora é propriedade de um empreiteiro privado que pretende desenvolver o local.